Boa tarde mais uma vez, Paulo Sérgio, boa tarde aos nossos ouvintes da rádio. Deixe-me começar por dizer que pensei e estive calado durante semanas, porque entendo que estes assuntos devem ser sempre discutidos internamente, mas dado que o Presidente da Conselhia o tornou público e porque está aqui em causa também, no fundo, a dignidade das pessoas, não só do meu caso, de muitas outras, mas em que se impõe em causa a própria estrutura base da pessoa como ser social, como ser individual, eu entendo que devo tomar uma posição e que deveria tomar uma posição, e tanto nesse sentido falei com os dois jornais, falei com a vossa rádio após o vosso convite e estou cá para esclarecer algumas coisas, sendo que algumas coisas devem continuar internas, não devem ser públicas, outras devem se tornar públicas, até para que as pessoas percebam, de uma vez por todas, o que é que se passa. Dito isto, sobre a sua questão, Paulo Sérgio, já havia alguns sinais de que as coisas não estavam a correr bem. Aliás, já houve demissões na Conselhia já há largos meses, portanto isto não foi uma questão virgem agora nas últimas semanas. Houve inclusive 2 demissões na Conselhia já há bastante tempo, que tinham a ver diretamente com a postura da Conselhia e de alguns dos seus líderes e do seu Presidente, nomeadamente. Havia algum descontentamento em algumas freguesias, mas eu pensei sempre que o bom senso, a comunicação, o falar com as pessoas, a abertura, sobretudo de quem lidera, fosse determinante, só que não foi. E as coisas começaram-se a avolumar e eu penso que a partir ali de jantar do Nogueira da Restoura as coisas começaram mesmo a complicar-se de forma fatal, e depois foi a gota d'água, que foi a apresentação do candidato à Câmara em Argoncilho. Aliás, esse foi o mote, digo eu, para o despoltar de toda esta polémica, quando Rui Tavares, durante a cerimónia do púlpito, desafiou Ângelo Santos a ser candidato à Assembleia Municipal, tendo este aceite de pronto. Foi efetivamente este momento de toda esta eclosão, no seu entendimento? Foi a cena, como eu escrevi há dias, sai hoje no Terras da Feira, foi a cena que determinou, de facto, foi a gota d'água, se quisermos, que levou a todo este problema, porque já vinha de trás, naturalmente, não foi só para esta questão, até porque se houvesse só um problema com Alfés Pereira, ele seria, até de alguma forma, ultrapassado, pelo menos ultrapassável, mesmo sendo questões até de forma mais pessoal, mas independentemente disso, quando é só que uma pessoa consegue sempre, por norma, arranjar uma solução. O problema é que isto já é com várias pessoas, é com dezenas de pessoas, dezenas e dezenas de militantes do partido e até da JP, e portanto, de alguma forma, tendo sido aquele acontecimento a gota d'água, as coisas já vinham de trás, como é óbvio, e com várias pessoas. É importante salientar sempre isto. Isto não é um problema da Conselhia com Alfés Pereira, isto é um problema da Conselhia, ou se quisermos, de 2 ou 3 ou 4 pessoas da Conselhia, com o resto do partido todo. É este o problema neste momento que está em causa. Já o disse nesta rádio, mas volto à questão. Ângelo Santos efetuou mesmo um convite a si para ser candidato à Assembleia Municipal, ou foi apenas uma sondagem ou auscultação, como ele depois referiu? Foi um convite. Foi feito numa viagem que vínhamos precisamente da sede de Lisboa, do partido, fomos lá tratar de outras coisas. Foi um convite feito, a conversa vem a propósito de que eu perguntei-lhe como é que estava a questão da candidatura à Câmara, é que ele me disse que tinha um nome pensado e que estava a sondar o nome, e eu perguntei-lhe até inclusive se podia saber o nome, e que disse que não, que pretendia manter isso no sigilo, e tudo bem, compreendi, como é óbvio, cada um tem a sua maneira de trabalhar, e depois disse-me, já agora para a Assembleia Municipal, queria que fosses tu, estás disponível, queres ser candidato à Assembleia Municipal? Eu disse, com certeza que sim, então fica já definido, és tu candidato à Assembleia Municipal, cabeça de lista, para a Câmara Municipal, entretanto vou falar com uma pessoa em causa, a junta de freguesia da minha freguesia também, aliás da União, também já está resolvida, portanto vamos começar a avançar. Eu só que é tudo bem. Foi ali um pouco, foi pedida alguma descrição sobre esta matéria, como é óbvio, nunca me foi pedido sigilo sobre esta matéria, mas foi-me pedida a descrição, que eu compreendi, como é óbvio. Cá fora ninguém sabia de nada, portanto isso foi referido por 3 ou 4 pessoas do partido, mas cá fora ninguém tinha conhecimento disso, nem tinha que ter. E portanto foi sempre
colocada a questão um pouco para segundo plano, porque o importante aqui de facto é a candidatura à Câmara. Das candidaturas todas é a mais importante, e foi-me sempre dito que quando eu levantava a questão, depois tratamos disso, depois mais para a frente falamos nisso, deixa primeiro pôr a candidatura à Câmara sobre rodas, para que comecemos a arrumar a casa de forma a que as coisas comecem a ficar concluídas e que se possa começar a trabalhar a sério. E de facto esperei pela apresentação da candidatura à Câmara de forma natural, eu e muitos outros, que depois a seguir se trataria deste assunto. Portanto, o convite foi feito, não foi feito em folha de 25 linhas com selo, não foi, nem houve nenhuma assinatura, porque quando as pessoas dão a sua palavra deve valer mais que um contrato escrito, como é óbvio. Durante este período que medeia esse convite efetuado e também a apresentação da candidatura recentemente de Rui Tavares em Argoncilho, voltaram a falar do assunto, do tema da Assembleia Municipal? Falou-se de vez em quando, nunca de forma oficial, mas falou-se de vez em quando. Mas entre si e o Ângelo apenas? Sim, entre mim e o Ângelo, sempre. Como é que a coisa foi, como é que vamos fazer isto? Eu até tenho uma ideia porque na altura dessa conversa eu até sugeri mesmo que o Ângelo fosse o número 2, porque era o Presidente da Conselhia, o número 2 da Conselhia. O Presidente da Conselhia ser o número 2 para a Assembleia Municipal, não era desprimor nenhum, pelo contrário, dado que, bem ou mal, o meu nome já anda há muitos anos nestas lides e portanto acaba por ser mais conhecido, e já termos, se calhar, uma projeção digital, e ninguém julga bem em causa própria, como é óbvio, não me sinto bem a dizer isto, mas penso que é um facto, e portanto nesse sentido o Ângelo até passaria para segundo lugar na lista da Assembleia, ficou mais ou menos assim, aí não ficou propriamente definido, mas ficou com uma forte possibilidade. Depois o terceiro, que seria uma pessoa, seria uma senhora, até se colocou um determinado nome ali na zona da Cortiça, de um excelente quadro que nós temos na área social, de Lamas, Passos Brandão, daquela região, e portanto seria até um nome interessante. Isso falou-se algumas vezes, mas sempre de uma forma de conversa de dois amigos, em que o processo estava a andar naturalmente e que estávamos todos, de facto, preocupados com a candidatura à Câmara, que era realmente o mais importante nisto. Ângelo Santos, na primeira entrevista dada à RCF, após a apresentação de Rui Tavares, disse que apenas lhe fez essa auscultação, como se faz com qualquer elemento, para se conhecer a sua disponibilidade. Mas nunca o seu nome foi discutido dentro da estrutura, nem retificado, por isso não o traiu. Alferes Pereira tem uma visão diferente disto, até porque já falou nessa traição, quando efetuou essas declarações, também quase em defesa própria. O meu nome nunca foi discutido internamente, como nunca foi o dele, como nunca foi o de Rui Tavares, porque o nome da Câmara Municipal, Rui Tavares, também foi apresentado numa reunião da Conselhia como um dado adquirido, nem sequer foi votado o nome, e como obrigam os estatutos. O que, aliás, criou grandes problemas dentro da estrutura interna, mesmo naquela reunião, porque muita gente não aceitou o processo. Não era tanto o nome, algumas pessoas também não mostraram reservas sobre o nome, mas ali o problema maior seria, de facto, a questão do processo, da forma. Mas os estatutos do partido obrigam a isso? Obrigam. A Comissão Política Conselhia tem que se pronunciar, tem que votar sobre a questão. Então isto eu disse, aliás, nessa conversa, deixa-me só dizer isto, nessa conversa cheguei a propor, e cheguei a falar várias vezes nisto dentro do partido, que até deveríamos ter feito uma Assembleia Geral, portanto um plenário conselhio, assim que nós chamamos, para que todos os militantes se pronunciassem sobre esta matéria. Isto sim é que é democracia, isto sim é que é liderar em condições um processo destes. Porquê? Até era por uma salvaguarda para a própria Comissão Política e para o Presidente, que de alguma forma comprometiam os militantes com essa escolha, e se alguma coisa correr mal, ou se alguma coisa corresse mal, entretanto, a própria Conselhia dizia, não, nós realmente apostamos neste nome, o Presidente da Conselhia dizia, foi sob proposta minha, mas o partido esteve todo unido, ou pelo menos maioritariamente unido à volta do nome da Câmara e da Assembleia. Ora bem, isto nunca foi feito.